Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje, gente, eu vim trazer essa linda decoração que é do tema borboleta, o bolo roxo, né, lilás aí. Gente, então, eu tenho aí um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de altura. Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha. Ela fica desse jeito mesmo, tá, gente? Ela fica douradinha por fora e bem clarinha por dentro. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. O recheio desse bolo foi de paçoquinha, que é esse recheio branco, e o outro foi de brigadeiro. Então, gente, tirei meu acetato e dei uma selada aí, né, nesse recheio, porque ele acaba ficando, quando a gente tira o acetato, como eu não passo desmoldante, acaba ficando umas pontinhas aí de recheio para fora, então eu fui ali acertando todo o recheio. Em seguida, gente, eu bati o meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso, e comecei aí fazer a pré-camada no meu bolo, tá? Como de costume, gente, para segurar todas as migalhinhas, tapar algumas imperfeições, tirar alguns buraquinhos, tá? Vocês podem ver aí que cai bastante migalhinha, né? Então, essa pré-camada, ela serve aí, ela me auxilia, né? Para poder tirar, selar, no caso, essas migalhinhas no meu bolo, tá? Venho passando em toda a lateral do bolo. Em seguida, eu vou tirar todo o excesso, tanto da lateral quanto da parte de cima, tá, gente? Esse bolo vai ser o wave cake, tá? E é um pouquinho complicado para eu fazer esse tipo de decoração, porque eu não tenho a prática. Gente, tá saindo bastante bolo com essa decoração, mas eu confesso que eu ainda não consegui pegar a prática desse wave cake, tá? Ainda tá um pouquinho complicado, mas aí, né, com um pouquinho de insistência, a gente consegue. Eu reparei que esse wave cake, o chantilly, ele precisa tá bem lisinho e bem molinho, tá? Diferente da textura que a gente faz o chantilly para poder estar recebendo a espátula de textura. Esse chantilly do wave cake, ele tem que estar um pouquinho mais molinho. Então, o chantilly que eu tô trabalhando aí é o grão finale. Quando eu trabalho com o grão finale, eu hidrato ele com leite. Só que eu queria que ele ficasse um pouquinho mais aveludado, com uma textura um pouquinho mais aveludada. Então, eu hidratei ele com leite e em seguida eu coloquei um pouquinho também de leite condensado, porque eu queria que ele ficasse com aquele aspectozinho, né, mais aveludado, mais bonito. Bem, gente, feito isso, eu vou estar utilizando aí o corante roxo da Fab, tá? Eu vou colorir esse chantilly aos poucos, tá? Ele vai ser feito em 3 camadas, tá? Um lilás bem clarinho, no meio dele um lilás um pouquinho mais escuro e em cima um lilás, né, um pouquinho mais escuro ainda. Então, para acentuar um pouquinho a cor do lilás, eu faço essa junção de cores, gente. Eu coloco um pouquinho de rosa. O rosa que eu tô utilizando aí é o pink, né, da Fab. E eu coloco só um pouquinho, né, eu faço essa junção de cores para me trazer aí um lilás mais bonito, tá bom? Então eu coloco um pouquinho, vocês colocando no vídeo, assim, vocês não vão ver tanta diferença. Mas vocês colocando aí, fazendo essa junção de cores, o roxo e o rosa, vocês vão ver, né, que o lilás, o roxo, ele fica, né, com um tom mais bonito. Em seguida, eu coloquei ali um pouco, né, de corante rosa e um pouco de corante lilás. Coloquei dentro da minha manga de confeitar sem o bico. E, gente, hoje vocês vão perceber nesse vídeo o que eu falo sobre tá fazendo essa parte aí do bolo, né, que depois que você aplica, quando o bolo é de 3 cores, depois que você aplica o chantilly, para você fazer, passar a espátula, né, de alisar, para a cor de cima não arriar. Porém, a quantidade que eu coloquei no meio do meu bolo, tanto no meio quanto na parte de cima, foi maior do que a que estava embaixo. Depois eu acho que vocês vão conseguir entender. E a cor do meio arriou bastante para baixo, tá? Ficou bastante arriada,
Mas como era um bolo de wave cake, eu não precisei dar tanta atenção a esses detalhes. Mas aí vocês vão perceber a necessidade de quando você coloca o chantilly no seu bolo, que tem 3 tons assim diferentes, né? O azul, o rosa, amarelo. Quando tem o tom diferente, vocês vão perceber aí agora que essa cor ela vai arriar bastante. Essa cor do meio que eu acabei de colocar, ela vai arriar bastante. Então, como é a cor de cima, né? A cor que tá aí no meio do bolo, eu coloquei uma camada mais grossa, juntamente com a manga de confeitar, eu coloquei mais grossa, então o tom aí ele arriou bastante, aí vocês vão perceber do jeitinho que eu falei, até em outros vídeos, né? A importância de você estar passando a espátula de alisar, né? Antes de você colocar a cor seguinte. Tá bom, gente? Mas como eu disse, né? Como esse bolo é um bolo wave cake, eu não precisei dar tanta atenção. Se fosse o caso, gente, eu ia ter que retirar todo esse chantilly, tá? Por exemplo, se na parte de baixo fosse azul e o do meio rosa, a parte de baixo, né? Que no caso seria azul, quase não ia aparecer, ia ficar totalmente da foto inspiração que o bolo que o cliente mandasse. Tá? Como esse daí é um tom degradê, né? Então, deu para dar um jeitinho. Então, agora vocês conseguem perceber como que o de cima ele arreia bastante, tá vendo? Eu tenho outros vídeos aqui que eu faço bem certinho e ele não arreia tanto, mas esse aí arreou bastante. Talvez, né? Porque o chantilly para wave cake, como eu disse anterior, ele precisa ser mais molinho, mais, né, aveludado, para a gente estar passando ali a espátula do wave cake e conseguir fazer as ondinhas que fique, né, quase perfeito, né, quase certinho, tá? Então o chantilly ele tem que estar mais molinho e tem que estar mais suave. Porém, gente, eu não tenho tanta prática em fazer esse tipo de decoração. Então eu passo várias vezes a espátula no meu bolo, a espátula que eu uso para fazer o wave cake, tá? No vídeo aí eu não vou tá mostrando assim com tantos detalhes a quantidade de vezes, gente, que eu passei essa espátulazinha aí amarelinha de wave cake, porque eu poderia deixar do jeito que tá, né? Só que o que acontece? Eu não gosto, gente, de ver as linhas, as ondinhas na mesma direção. Eu gosto que ela fica na direção ao contrário, né? Sobe, desce, fica ao contrário. Então, quando fica essa linha assim certinha, uma juntinha com a outra na mesma ondulação, então eu volto ali eu voltei ali várias vezes, gente, com essa espátula pro meu bolo, porque eu queria que a ondinha não ficasse assim, ó, tão certinha, juntinha uma da outra, tá? Então eu voltei várias vezes. Gente, tava caindo um toró. Não, tava caindo não, né? Ia cair um toró danado aqui em casa. Meu esposo nesse momento me chamou para ver o céu que ficou a coisa mais linda, o rosa, a cor, né? Ficou a coisa mais linda e meu esposo me chamou. Tá vendo aí? Depois eu vou mostrar pra vocês aí nesse vídeo como que tava o céu aqui pertinho de casa. Aqui em cima de casa. Gente, então, é desse jeitinho aí. Eu gosto, não ficou bom, tá? Mas ficou melhorzinho um pouquinho. Tá vendo? Eu gosto que as linhas, ela não fique uma juntinho da outra na mesma posição. Eu gosto de fazer uma em cima e uma embaixo, então eu vou tentando ali fazer várias vezes. Em seguida, gente, eu começo com o cenário do meu bolo, tá? Venho colocando as borboletinhas com muito cuidado, com muito carinho, gente, alinhando, né, o cenário do meu bolo para ele ter harmonia. Tá aí, para você que ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assinar o sininho de notificação, deixar sua dúvida aí nos comentários, tá? A gente tá fazendo o possível para estar respondendo todos eles. E não se esqueça de assinar o sininho de notificação também. Gente, esse aí foi o toró. Olha, gente, que lindo, né? Esse céu dessa cor, gente, tava lindo. Tava um pouco assustador, né? Porque foi bastante raio, né? Bastante trovão, assim, foi um pouco desesperador. No vídeo tá parecendo, assim, bem mais clarinho do que realmente estava, assim, o céu tava bem escuro,
Tava realmente, essa parte tava linda, mas tava bem escuro, dando uma trovoada bem grande. Eu, gente, com medo, né, de alguma coisa dar errado naquele bolo, graças a Deus que já estava pronto, mas por conta de ter que bater outro chantilly, porque tinha faltado luz. Então, se eu fizesse alguma coisa errada, eu não ia saber como fazer, né, porque conforme a trovoada, vento, essas coisas, tava faltando luz, tava dando pico de luz toda hora e eu fiquei bastante nervosa, mas graças a Deus deu muito certo. Aqui na minha região, gente, não choveu tanto assim. Parecia que ia cair um dilúvio, mas graças a Deus não choveu. Choveu bastante, mas não choveu tanto assim. Acho que as trovoadas aí tava mais assustadora. Gente, e assim ficou o nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Essa decoração, ela é bem tranquila, foi bem fácil de fazer, tirando, né, essa técnica do wave cake, que eu ainda não tenho tanta prática, mas eu gostei bastante do resultado. Espero também que vocês tenham gostado e um beijo, até o próximo vídeo.